Olá, mulheres poderosas, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui para falar com vocês sobre o poder da gestão do tempo. No vídeo passado eu trouxe um exemplo para vocês falando sobre como administrar os vários baldes que a gente tem na nossa vida. E como mulheres, a quantidade de baldes que temos é muito grande. E às vezes temos a sensação de que não vamos dar conta. E muitas vezes não damos mesmo e tá tudo bem. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias, algumas ferramentas, algumas formas de tentar gerenciar esse tempo para que a gente possa fazer mais tarefas, mas que a gente também possa descansar um pouco mais entre elas. Esse, na verdade, é o grande poder da gestão do tempo, é quando nós conseguimos estabelecer na nossa rotina um certo equilíbrio entre o que precisamos fazer e um tempo de descanso, um tempo de repouso, um tempo em que nós também possamos usufruir. E a primeira grande questão para gerenciar o nosso tempo é saber o que eu tenho que fazer e depois por que eu tenho que fazer e como eu irei fazer e quais são os resultados de tudo isso, o que eu espero colher a partir do que eu faça. A gente pode chamar isso de intencionalidade ou de consciência, de forma que eu me movo, eu exerço as tarefas a partir daquilo que eu tenho como motivação, como prioridade, como propósito. Então, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Geralmente, quando a gente não tem essa consciência, a gente sai fazendo um monte de coisa como se fosse uma reação, né? Às vezes alguém está fazendo e você começa a fazer junto. Às vezes alguém te pede algo e você não tem tanta consciência das suas tarefas próprias e você começa a fazer algo que alguém te pediu. Então, o primeiro passo para a gente ter o controle do nosso tempo é saber quais são as minhas necessidades e quais são as minhas prioridades, o que eu consigo fazer, por quê, como e o que eu espero com isso. Definir ou conhecer cada um desses itens vai ajudar você a planejar, por exemplo, a sua semana. E dentro da sua semana, cada um do seu dia. E dentro do seu dia, em cada momento que pode ser feito. Que pode ajudar bastante nessa questão de gerenciar o tempo é vocês utilizarem algumas ferramentas. E eu queria mostrar para vocês, por exemplo, um planner. Esse é o meu, é o que eu uso. Ou post-its, né? Ou caderno de anotação, ou o próprio celular, enfim, é ter um lugar onde você tire da sua mente todas as tarefas que você pensa e sabe que tem que fazer e coloque em concreto. Porque enquanto essas tarefas elas estão ocupando a nossa mente, elas geram muitos pensamentos. E esses pensamentos eles podem nos conduzir para muitas direções. Então, às vezes, eu começo a pensar, tenho uma tarefa com meu filho, tenho que cuidar da casa, tenho um trabalho para fazer, tenho que ir no supermercado. E a gente sabe que a mulher tem essa capacidade de pensar muito. E aí esses pensamentos, eles costumam movimentar as nossas emoções e nos tornar às vezes ansiosas, estressadas, preocupadas. Quando a gente tira tudo isso da nossa mente e planeja, coloca no papel, faz uma lista, a gente começa a observar que vai ser possível distribuí-lo ao longo da semana. Então, geralmente, escolha o início, ou um domingo, ou a segunda, para planejar o que você precisa fazer. E um planejamento que inclua todas as suas tarefas. As grandes, comece pelas grandes. Por exemplo, o que eu tenho que fazer do meu trabalho nessa semana? O que eu tenho que fazer com os meus filhos essa semana? O que eu tenho que fazer dentro da minha casa essa semana? Comece a não querer fazer tudo o que você acha que precisa ser feito. Nós não vamos dar conta de fazer exatamente tudo ou de repetir as mesmas coisas todos os dias. Gerenciar tarefas significa entender necessidades, prioridades de cada dia. Qual é a prioridade do meu dia hoje? Qual é a prioridade da minha semana? Para o que eu vou me mover? Às vezes
eu utilizo os 3 recursos que eu falei para vocês. Eu faço uma lista de tudo que eu preciso e de coisas que às vezes estão muito atrasadas, que já era para eu ter feito, eu trago ela de volta, coloco ela no jogo de volta. E listo tudo, como se fosse, na verdade, sabe, quando você pega todas as roupas do guarda-roupa e coloca para fora, eu faço isso. Quais são todas as tarefas que eu tenho que fazer e que eu ainda não fiz? Coloco num papel, numa lista, sem organização nenhuma. A partir daí, eu tiro essa lista desorganizada e agrupo elas por prioridades, por áreas. Quais dessas tarefas são do meu trabalho? Quais são da minha função mãe? Quais são da minha casa? E a partir daí eu vou definindo quais que eu vou começar a fazer primeiro. E aí eu vou mapeando pela semana, né? Existe uma semana em que eu vou dar atenção mais a uma determinada tarefa, mais à casa, mais aos filhos, mais ao trabalho. Lembra dos pratos que eu falei no vídeo passado? É mais ou menos isso, eu não vou conseguir rodar todos os pratos ao mesmo tempo. Mas eu posso estar olhando para eles e ver, olha, esse aqui eu deixei cair um pouquinho, vamos subir. E com isso eu vou gerenciando. Essa tem sido uma estratégia que tem me ajudado bastante a fazer tudo o que eu preciso fazer, mas também a ter um tempo de usufruir. Porque a grande questão quando a gente não consegue gerenciar o nosso tempo é que a gente se perde. E a gente perde a nossa possibilidade de viver a vida. A gente fica meio que imerso ao fazer por fazer. E ali você já não consegue perceber o que você está fazendo, por quê, para quê. E um cansaço começa a bater porque você perdeu a razão, a motivação, você já não sabe mais por quê. Então é sempre muito importante ter em mente a motivação, o propósito, a razão. Por que eu estou fazendo essa tarefa hoje? Por que eu estou fazendo ela agora? Ou será que eu posso? Eu programei para ser hoje, mas meu dia está tão cheio. Será que eu posso deixar essa tarefa para amanhã? E tem uma coisa legal para uma dica, né, para quem é mãe, é que às vezes a gente estabelece algumas tarefas pra gente e a gente se cobra por elas e naquele dia talvez você não consiga fazer exatamente como você se programou. E eu já passei por isso, né? E de repente aquela culpazinha de ter que descumprir, ter que desmarcar com seu filho começa a bater. E eu tenho aprendido a perguntar, a conversar, a sentar com eles e falar assim, gente, olha, a gente tinha planejado de fazer tal coisa no dia de hoje, mas eu não vou conseguir porque eu tenho tal e tal e tal tarefa. A gente pode fazer isso tal dia? Então, esse ajuste dentro desse planejamento, nessa flexibilidade dentro do que foi planejado, mas que de repente não deu certo, também é uma excelente estratégia para que a gente possa conseguir gerenciar sem ser sobrecarregadas. E eu queria trazer um exemplo de ontem, para explicar, para contextualizar um pouco mais dessa questão da gestão do tempo, da intencionalidade, à luz de uma faxina. Nas últimas semanas eu tenho cuidado da minha casa numa forma mais de organização, uma limpeza mais rápida, nada muito profundo, porque não tá dando conta, lembra? Tenho que equilibrar vários pratos, marido não tá em casa, sobrecarga, né, um pouco mais. Então eu tenho só aprendido a organizar e ontem eu precisei, infelizmente a minha faxineira não pôde vir, eu precisei assumir a faxina, não tinha mais como adiar, era uma prioridade. A prioridade do dia era limpar a minha casa e não mais superficialmente, era limpar mesmo. E eu me organizei para ter um dia para isso. Eu não estabeleci muitas metas de horário, eu não estabeleci nenhuma outra atividade, nenhuma outra tarefa além de me dedicar a isso. E eu fiz um combinado comigo mesma. Eu vou até onde eu conseguir e da forma como eu conseguir, sem me cobrar. E eu comecei por um lugar e fui seguindo. Eu fui permitindo que as coisas acontecessem.
E levou um dia, levou até mais horas do que eu tinha pensado, assim, levou um dia inteiro. Mas durante a realização da faxina, eu fui aprendendo a gerenciar até essas tarefas. Por exemplo, não desorganizar várias partes da casa. Escolher uma, finalizar uma, partir para a segunda. Por quê? Porque se eu me cansar, em qualquer momento eu posso interromper, porque já está iniciado e finalizado. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso ter pausas. É impossível você fazer uma faxina de um dia, e aí vocês podem pensar em qualquer outra tarefa mais longa, sem que a gente tenha pausas de interrupção. Para as nossas próprias necessidades, como se alimentar, ir ao banheiro, mas também para descansar, também para, sabe, dar aquela recarregada. Então, ontem, por várias vezes, eu interrompi o meu trabalho, eu sentei, eu tomei um café, eu bebi um refrigerante, eu me alimentei, eu parei para estar com meu filho em algum tempo. E isso vai permitindo que a gente renove as forças e siga. Muitas vezes a gente quer dar conta de fazer um monte de coisa e a gente não se organiza para isso. E aí fica muito pesado, porque a gente não permite ter a pausa necessária que o nosso corpo, que a nossa mente precisa. O segundo grande aprendizado que eu tive ontem foi justamente esse. Eu me organizei para aquele dia. Eu não entrei naquele dia, tipo, do nada. Havia uma intenção, havia uma programação, um planejamento para que eu estivesse fazendo uma faxina num dia de feriado. Então, ao fazê-la, por mais que tenha sido muito difícil e cansativo, eu me senti feliz, eu me senti realizada. Por quê? Porque eu cumpri aquilo que eu tinha me proposto a cumprir. Um terceiro aprendizado, o quanto que é importante a gente nos recompensar por aquilo, por aquela tarefa que a gente se propõe a fazer. É óbvio que fazer uma faxina não é uma tarefa legal, ninguém gosta. Eu, pelo menos, não gosto, mas tenho aprendido a fazer sem rejeitá-la. E tem sido um pouquinho interessante, digamos assim. Mas é importante a gente recompensar. Depois de um dia de dedicação à limpeza, o que você vai trazer para você mesmo? E é importante que essa recompensa ela parta de você para você. Porque foi você que se organizou, foi você que fez a tarefa, então o certo é que você também se recompense. E aqui é um ponto que a gente costuma falhar muito, porque muitas vezes a gente faz esperando que esse reconhecimento, que essa validação venha de pessoas externas. Quantas vezes vocês já não arrumaram a casa esperando que o marido ou os filhos dissessem: "Nossa, como a casa está bonita"? E isso nunca aconteceu. E talvez não vai mesmo, porque eles não têm noção do esforço empreendido, do tempo, daquilo que você abriu mão. Só você sabe, só você é capaz de olhar para você e falar assim: nossa, muito bem, você conseguiu, você deu conta, você foi capaz, olha como ficou bom. Só a gente pode fazer isso pela gente mesma. Então, essa recompensa de olhar e falar assim: valeu, ou às vezes até dizer assim, olha, não ficou muito bom, mas eu posso fazer na próxima, eu posso terminar na próxima, eu posso melhorar na próxima. Isso também é uma recompensa. E isso faz a vida valer a pena. Porque você acaba estando tão conectada com o motivo, o porquê, a forma, o resultado alcançado, a valorização de si dentro desse processo que você fala assim: nossa, eu tô evoluindo, eu tô crescendo e as coisas estão ficando legais. Ontem, depois desse dia cansativo da faxina, eu tive 3 grandes recompensas. Primeiro é que eu me permiti fazer algo com os meus filhos, meio que para agradecer a eles, né, por terem permitido que eu ficasse aquele tempo inteiro na faxina. Então a gente comeu uma pizza juntos. Eu entendo que limpar a casa é um gesto de cuidado e de amor comigo e com eles. Então, quando eu vim dormir, que meu quarto estava limpo, cheiroso, todo arrumadinho,
Aquilo é uma recompensa para mim porque eu me sinto confortável, eu durmo melhor, eu me sinto melhor. E a terceira recompensa é hoje, porque o fato de eu ter escolhido o feriado para fazer isso é de que hoje eu queria ter tempo, inclusive para gravar o vídeo para vocês com calma, com tranquilidade, sem pressão. E antecipar tarefas dentro desse processo de organização nos ajuda a fazer isso. Então hoje eu pude usufruir de um tempo na minha manhã de café, comigo mesma, escutando música, lendo texto, me preparando para gravar o vídeo, que foi muito maior do que se eu não tivesse feito e adiantado tudo o que eu fiz ontem. E tem mais uma, o último, é que as tarefas que eu fiz ontem de limpeza da casa, elas vão durar, porque eu organizei muita coisa que estava fora do lugar, eu tive a chance de devolver para os seus lugares, de fazer limpezas mais profundas, que eu só vou ter que fazer talvez daqui a 2 meses. E isso vai me dar tempo de sobra para olhar para outros pratos. Talvez o prato do meu autocuidado, talvez o prato do relacionamento com meu marido, talvez o prato da diversão com os meus filhos. Esse é o grande poder da gestão do tempo. E só nós, como pessoas individuais que somos, sabendo da nossa rotina, das nossas responsabilidades, das nossas possibilidades e das nossas necessidades é que podemos fazer. Não deixe a gestão do seu tempo na perspectiva dos outros. Lembra que eu falei no início? Não saiam correndo porque alguém saiu. A corrida é daquela pessoa, não é sua. Corra a sua própria corrida. Descanse no seu próprio tempo. Entenda a sua própria gestão. Bom, esse é o poder que eu quis trazer para vocês hoje, o poder da gestão do tempo, e eu espero que tenha feito sentido. E se fez sentido para vocês e vocês acham que podem ajudar outras mulheres, então compartilha com elas, curte, porque vai me ajudar a alcançar mais mulheres, e esse é o meu propósito, essa é a minha intenção com o canal. Muito obrigada, um beijo!